A Bíblia, um livro sagrado para bilhões, venerado por sua sabedoria e ensinamentos. Suas palavras têm guiado a humanidade por milênios, oferecendo consolo e direção espiritual. Mas, e se suas páginas também guardassem passagens de puro terror? E se, entre suas histórias de esperança e redenção, houvesse trechos que pudessem causar calafrios na espinha? E se um capítulo em particular pudesse gelar o sangue e despertar pesadelos? Um capítulo que, ao ser lido, transporta o leitor para um mundo de visões apocalípticas e presságios sombrios. Estamos falando do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Um texto que, ao longo dos séculos, tem sido objeto de fascínio e medo. Um turbilhão de imagens apocalípticas, bestas monstruosas e profecias enigmáticas que ecoam através dos séculos, desafiando a compreensão humana. Essas visões de destruição e renovação têm inspirado tanto artistas quanto teólogos. O Apocalipse, escrito por João, um dos apóstolos de Jesus, é um enigma envolto em mistério e terror. Suas palavras são como um quebra-cabeça, cada peça revelando um fragmento de um futuro incerto e aterrorizante. É um livro que fascina e aterroriza, que inspira tanto a fé quanto o medo. Para muitos, é uma fonte de esperança, mas para outros, é um lembrete constante das forças sombrias que podem estar à espreita. Preparem-se, pois vamos mergulhar no capítulo mais assustador da Bíblia, desvendando seus segredos e explorando seu impacto duradouro na psique humana. Vamos descobrir como essas visões apocalípticas moldaram crenças e influenciaram culturas ao longo dos tempos. Dentro do Apocalipse, um capítulo se destaca como o mais perturbador, o capítulo 13. Este capítulo é conhecido por suas descrições vívidas e aterrorizantes, que têm fascinado e assustado leitores por séculos. É aqui que o véu entre o céu e o inferno parece mais tênue, onde o mal assume formas concretas e aterrorizantes. As fronteiras entre o divino e o profano se confundem, criando um cenário de caos e desespero. Duas bestas emergem, uma do mar e outra da terra, encarnando a tirania e a sedução. Estas criaturas simbolizam forças malignas que desafiam a ordem divina e ameaçam a humanidade. A primeira, com 7 cabeças e 10 chifres, blasfema contra Deus e persegue os fiéis. Esta besta representa a opressão e a blasfêmia, desafiando diretamente a autoridade divina. A segunda, com aparência de cordeiro, engana a humanidade, conduzindo-a à perdição. Com sua aparência inofensiva, ela simboliza a sedução e a falsidade, levando muitos a se desviarem do caminho da verdade. Este capítulo é um pesadelo vívido, repleto de simbolismo e imagens grotescas. As visões apresentadas são intensas e perturbadoras, deixando uma marca indelével na mente dos leitores. É um aviso sobre os perigos da idolatria, da tirania e da perda da fé. As imagens bíblicas servem como um lembrete poderoso das consequências de se afastar dos ensinamentos divinos. É um chamado à resistência contra as forças do mal, que podem se esconder sob diferentes disfarces. A mensagem é clara. A vigilância e a fé são essenciais para enfrentar as adversidades e permanecer firme contra as tentações e enganos do mal. Para entender o terror do Apocalipse, precisamos voltar no tempo. Imagine o contexto histórico, o Império Romano, poderoso e opressor, perseguindo os primeiros cristãos por sua fé. João, exilado na ilha de Patmos por sua crença em Jesus, recebe visões apocalípticas. Ele vê um futuro sombrio, onde o Império Romano se torna a personificação do mal, a besta que governa com mão de ferro. Para os primeiros cristãos, o Apocalipse era uma mensagem de esperança e resistência. Era a promessa de que, apesar da perseguição e do sofrimento, o bem prevaleceria no final. Era a garantia de que Deus interviria na história, julgando os ímpios e recompensando os justos.
O Apocalipse é um livro repleto de simbolismo e linguagem figurada. As bestas, os números, as pragas. Tudo tem um significado mais profundo, codificado na linguagem da época. A besta do mar, por exemplo, com suas 7 cabeças e 10 chifres, representa o Império Romano e seus imperadores. O número 666, a marca da besta, é um código numérico que aponta para Nero, um dos imperadores romanos mais cruéis e perseguidores dos cristãos. As profecias do Apocalipse não são previsões literais do futuro, mas sim alertas sobre os perigos do presente. São mensagens atemporais sobre a luta entre o bem e o mal, a justiça e a opressão, a fé e a descrença. A besta, figura central do capítulo 13, é a materialização do mal, da tirania e da blasfêmia. Sua aparência grotesca, com 7 cabeças e 10 chifres, inspira terror e repulsa. Cada detalhe da besta é carregado de significado. As 7 cabeças representam os 7 reis de Roma, enquanto os 10 chifres simbolizam o poderio militar do império. A boca que profere blasfêmias representa a perseguição religiosa e a arrogância do poder. A besta do Apocalipse não é apenas um monstro mitológico, mas sim um reflexo dos medos e ansiedades da época. É a personificação do poder opressor que ameaça a fé e a liberdade dos justos. O número 666, a marca da besta, é um dos enigmas mais duradouros da Bíblia. Através dos séculos, estudiosos e teólogos têm debatido seu significado, buscando desvendar sua mensagem oculta. Na numerologia antiga, cada letra do alfabeto correspondia a um número. Ao somar os valores numéricos das letras do nome Nero Caesar em hebraico, a língua em que o Apocalipse foi originalmente escrito, chega-se ao número 666. Para os primeiros cristãos, o número 666 era um código secreto que identificava Nero como a encarnação da besta. Era um aviso para que se mantivessem vigilantes contra o poder opressor do Império Romano e sua perseguição religiosa. Apesar do terror e da escuridão que permeiam o Apocalipse, o livro termina com uma mensagem de esperança. O julgamento final chega, e o bem triunfa sobre o mal. A nova Jerusalém desce do céu, resplandecente de glória. Deus reina supremo, e a morte, a dor e o sofrimento são coisas do passado. Os justos são recompensados com a vida eterna, enquanto os ímpios enfrentam a condenação eterna. O Apocalipse, em última instância, é uma história de esperança e redenção. É a promessa de que, apesar das provações e tribulações da vida, a justiça prevalecerá e o amor de Deus triunfará. O Apocalipse, com suas imagens vívidas e mensagens atemporais, tem exercido uma influência profunda na cultura e na fé ao longo dos séculos. Desde os tempos antigos até os dias atuais, a ideia do fim dos tempos tem sido uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão. De obras de arte a filmes, de literatura à música, o imaginário apocalíptico permeia nossa cultura. Pintores, escritores, cineastas e músicos têm explorado essas imagens e temas para expressar medos, esperanças e questionamentos sobre o futuro da humanidade. O impacto cultural dessas representações é inegável. Elas nos fazem refletir sobre nossa própria existência e o destino do mundo. A besta, o número 666, o Armagedon. Esses termos se tornaram parte do nosso vocabulário, evocando imagens de terror e fim dos tempos. Eles são frequentemente usados em contextos que vão além do religioso, aparecendo em discussões políticas, sociais e até mesmo em entretenimento. Esses símbolos e termos são poderosos, pois carregam consigo um peso histórico e emocional que ressoa com muitas pessoas. Para os cristãos, o Apocalipse é um lembrete da soberania de Deus, da promessa de um novo céu e uma nova terra, e da importância de se manter fiel a Deus em meio às adversidades.
É uma mensagem que oferece conforto e esperança, mesmo diante das maiores provações. A soberania de Deus é um tema central no Apocalipse, reforçando a ideia de que, apesar do caos e da destruição, há um plano divino em ação. A promessa de um novo céu e uma nova terra é uma visão de renovação e redenção, um futuro onde a justiça e a paz prevalecerão. A importância de se manter fiel a Deus em meio às adversidades é um chamado à perseverança e à fé inabalável. Apesar de sua natureza assustadora, o Apocalipse oferece uma mensagem de esperança e encorajamento. Ele nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, há luz no fim do túnel. A mensagem de esperança é clara. A vitória final pertence ao bem, e aqueles que perseverarem na fé serão recompensados. É um chamado à resistência contra o mal, à perseverança na fé e à confiança na justiça e no amor de Deus. A luta contra as forças do mal é uma batalha contínua, mas a fé e a esperança nos dão a força necessária para continuar. Confiar na justiça e no amor de Deus é fundamental para enfrentar os desafios da vida. O Apocalipse nos lembra que, no final, a justiça divina prevalecerá e o amor de Deus triunfará sobre todas as adversidades.